Meus irmãos, somos gratos ao Senhor Jesus pela oportunidade de podermos estarmos mais uma vez cultuando ao nosso Deus, juntos com os irmãos aqui na congregação da Matriz. Mas antes de trazermos a palavra de Deus, com autorização do presbítero irmão Amaro Mariano, está conosco nesta noite os dois sobrinhos da esposa do diácono Luciano. Eles congregam ali em Recife e vão estar congregando conosco aqui, com o nosso pastor José Pedro aqui na Matriz em Pojuca. Nesses dias estarão trazendo a sua carta de mudança a irmã Camila e o seu esposo. Onde está o esposo da irmã? Muito bem, Deus abençoe. A igreja quer receber os nossos irmãos. Bem-vindo, digam amém. Pronto, sintam-se bem, sintam-se em casa, tá certo? Nosso pastor, depois ele vai estar aí recebendo vocês. Hoje não, porque ele foi para a congregação ali que está em festividade. Amém? Meus irmãos, gostaria de ler um trecho da palavra de Deus com os irmãos, pedindo já a autorização ao meu amigo presbítero Antônio Miguel, para me distanciar um pouco do texto que foi lido por ele. Eu estava ali sentado ao seu lado e toquei com as minhas mãos nas mãos dele, disse: irmão Antônio Miguel, 20 anos que essa igreja vai fazer, 5 meses que eu estou congregando com o pastor na Matriz, mas quando o escalado sou eu, não tem como a mão não ficar gelada, dá uma frieza aqui. Eu não sei se vocês, os irmãos, quando estão com a oportunidade, sentem isso, mas eu ainda sinto até hoje. Queridos, abram as vossas Bíblias no segundo livro de Reis, no capítulo de número 7, e versículos, nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 4. Segunda Reis, capítulo de número 7, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Meus irmãos, esta é uma passagem bíblica que os irmãos puderam acompanhar e tem como tema: Eliseu prediz o quê? A abundância de quê? De víveres. Eliseu prediz a abundância de víveres. A leitura fala de uma fome que havia na cidade de Samaria. Mas para que os irmãos entendam o contexto histórico que estava vivendo a cidade de Samaria, eu vou
anteceder 2 capítulos para chegar na parte em que Eliseu prediz a abundância de víveres. E se eu tivesse que dar um tema a esta mensagem, eu não costumo intitular a pregação, mas se eu tivesse que dar um tema, eu diria assim: o Deus que age dentro das impossibilidades. Diga comigo assim: o Deus que age dentro das impossibilidades. A Bíblia diz que Ben-Hadad era rei da Síria. E um dia Ben-Hadad várias vezes organizou o seu exército para lutar contra o exército de Israel. E Ben-Hadad procurou armar emboscada para surpreender o exército de Israel. E Ben-Hadad dizia assim: vamos esperar o exército de Israel em tal e tal lugar. Só que Deus revelava ao profeta Eliseu aonde Ben-Hadad e o rei da Síria ia passar com o seu exército. E o rei agora de Israel recebia o recado do profeta Eliseu e dizia: te prives de passar por tal lugar, porque lá o rei da Síria armou emboscada contra ti. E o rei de Israel não ia por aquele lugar. E a Bíblia diz que várias e várias vezes aconteceu isso. E um dia o rei da Síria chamou os seus súditos, chamou os seus soldados, chamou os seus capitães e disse assim: tem alguém aqui dentro do nosso exército que ele diz tudo aquilo que a gente planeja ao rei de Israel. Acontece que nós armamos as emboscadas, nos preparamos para vencer o exército de Israel, para atacar o exército, e eles não passam por lá. Alguém aqui no nosso meio é delator, alguém aqui diz o nosso plano para o exército de Israel. Aí se levanta um dos seus soldados e diz assim: não, ó rei, não é dessa forma não. Sabe o que é que acontece? Lá em Israel tem um profeta, e acontece que aquilo que o Senhor fala no seu quarto, no leito da sua cama, Deus revela a esse profeta lá em Israel. E na revelação deste Deus, o profeta vai e diz ao rei o que é que está acontecendo. E Ben-Hadad disse: é assim, dessa forma? Ele disse: é. Então reúna aí alguns soldados e nós vamos lá prestar conta, nós vamos lá entender, nós vamos lá intimar, nós vamos nos apresentar a esse profeta que está lá em Israel. A Bíblia diz que eles reuniram uma parte do exército e foram encontrar-se com o profeta Eliseu. De manhã cedo, o moço que ajudava Eliseu aparece na porta da casa e olha que a casa está cercada por soldados da Síria. Ele volta e diz assim: Eliseu, tem um negócio acontecendo. E ele diz assim: o que é? Olha, é que aí fora tem uns soldados do exército da Síria e está cercando aqui a nossa casa. E ele disse assim: como é a história? Ele disse: tem uns soldados da Síria e está cercando aqui aonde nós estamos. Ele disse assim: vá lá e olhe de novo. Ele foi, e quando o moço foi olhar, Eliseu colocou o joelho no chão e começou a orar. E a oração de Eliseu foi assim: Senhor, enquanto ele vai lá, abre os olhos dele e mostra a ele o que é que está acontecendo. A Bíblia diz que o moço voltou a olhar. Só que agora, quando ele voltou a olhar, ele viu que os soldados da Síria continuavam lá, mas ao redor dele tinham soldados, um exército diferente. E ele voltou e disse: Eliseu, está acontecendo um negócio diferente. Ele disse: o que é, meu filho? Ele disse: agora continua lá o exército da Síria, mas ao redor dele tem soldados, cavalos e carruagens de fogo. Glórias ao nome de Jesus. Eliseu disse: agora nós vamos orar e Deus vai fazer uma coisa que é um milagre. Eliseu ora, os soldados que estavam lá ficaram cegos. Eliseu ora para que os soldados ficassem cegos. E ele, quando os soldados ficam cegos, Eliseu vai lá e pega os soldados e leva os soldados para dentro da cidade de Samaria. Deixa eu lhe dizer, Samaria era uma cidade murada e tinha portões. Eliseu pega os soldados cegos e bota dentro da cidade de Samaria. Quando os soldados estão dentro da cidade de Samaria, Eliseu ora para Deus restaurar a visão dos soldados. Quando os soldados recebem a restauração da visão, o soldado está dentro da cidade de Samaria e todo cercado. Quando o rei de Israel diz
viu este episódio, ele disse: agora nós vamos matá-lo. A Bíblia usa a expressão assim: feri-los eis, meu pai. Eliseu disse: vai ferir não, vai matar ele não. Você vai alimentar ele, vai dar ele pão e vai dar ele água e depois vai mandar ele se embora. Aí ele disse: como é a história? Ele disse: você vai alimentar ele de pão e vai alimentar de água e depois vai libertar. Aí o rei fez, o rei deu pão e deu água. Quando os soldados voltaram, Ben-Hadad ficou enfurecido. Aí foi que a fúria do rei aumentou. A Bíblia diz que ele veio para Samaria com o seu exército e sitiou Samaria. Ele arma um acampamento próximo de Samaria e chama aquele acampamento de Arraial dos Sírios. E agora passa um tempo, Samaria cercada, e a comida que havia estocada dentro da cidade se acaba, o depósito de alimentos se acaba, nenhum mercador, ninguém mais entrava em Samaria para vender nada e ninguém saía de Samaria. Aí de repente, aquilo que estava um lugar de bonança passa a ser um lugar de fome. Um dia, no meio daquela fome, o rei de Israel sai do seu palácio real e vai andando pelas ruas de Samaria. Uma mulher começa a gritar e diz assim: meu rei, meu rei. E naquele desespero, o rei pergunta: o que foi que aconteceu? Ela diz assim: olha, em meio a essa fome aqui em Samaria, eu tive um filho e essa minha companheira teve um filho também. Acontece que quando nós tivemos esse período de privação, a fome foi tanta que eu propus assim a ela: nós vamos comer hoje o meu filho, nós vamos matar ele e vamos cozinhar e comer, e amanhã a gente vai matar o seu e come o seu. Eu matei o meu, a gente comeu, e agora no outro dia ela não quer matar o dele. Quando o rei ouviu aquilo, o rei ficou triste, mas o rei também ficou enfurecido. Ele disse assim: se eu não arrancar a cabeça do profeta Eliseu hoje, alguém pode arrancar a minha. Aí ele pega o mensageiro e manda ir aonde estava o profeta. Quando o mensageiro vem de longe, o profeta olha e diz assim aos anciões: vocês viram o que o rei mandou dizer? Ele disse que quer arrancar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar aqui, eu vou mandar ele levar uma mensagem de volta para o rei. Só que o mensageiro vem acompanhado da guarda, e a guarda, no meio da guarda vem um capitão. A Bíblia diz assim: um capitão em cuja mão o rei se encostava. A tradução disso minuciosamente quer dizer um homem a quem o rei confiava. O capitão vem junto com o mensageiro. Quando o mensageiro vai chegando perto da casa do profeta, Eliseu diz assim: volte e leve uma mensagem e diga ao rei de Israel: marque que hora é agora. Amanhã, a estas horas, antes vocês pagavam para comer a cabeça do jumento, não era? Era. Mas amanhã, pode marcar que hora é. Amanhã, a estas horas, vai haver comida de sobra dentro de Samaria. Aí vocês vão utilizar somente um ciclo, uma moeda, e vocês vão poder comprar comida. O capitão olhou para ele e disse: como é que isso vai acontecer? Só se Deus abrir uma janela no céu e mandar comida pela janela. O profeta olhou para ele e disse: você vai ver, mas você não vai comer, para poder não duvidar da palavra do nosso Deus. Se você entende esta palavra, levante a sua mão nesta noite e dê um glória para o Senhor Jesus. Eliseu disse: você vai ver, mas você não vai comer. Você vai entender agora aonde nós chegamos na mensagem em que Eliseu prediz a abundância de víveres. Eliseu disse: você não vai participar daquilo que Deus preparou para Samaria. Sabe por quê? Deus não gosta de crente que não tem fé. Deus não gosta daquele que duvida dos acontecimentos. Eliseu disse assim: podem ir e acreditem, creiam no milagre que Deus vai fazer em Samaria. E quando eu comecei a mensagem, eu disse assim: Deus age dentro das impossibilidades. Samaria cercada, o exército se preparando para vencer a cidade pelo cansaço, avançar e destruir Samaria, e Deus agindo dentro das impossibilidades.
Ben-Hadad pensando em ganhar a batalha e Deus agindo dentro das impossibilidades. Aí lá no arraial, fora da cidade, 4 homens, bons de saúde? Não, leprosos. Deixa eu abrir um parêntese para dizer aos irmãos o que era ser leproso naquela época. É que hoje a lepra, alguns homens já estudaram, chegaram a um diagnóstico e a hanseníase tem cura. Mas a lepra, quem pegava lepra naquela época era separado do convívio com pessoas sãs. Se alguém fosse leproso, ele se mostrava ao sacerdote, e o sacerdote, em verificando que aquele homem estava leproso, ele não podia conviver com as pessoas sãs da sociedade. Ele era separado e geralmente ele vivia junto com outros leprosos fora da cidade. E naquele dia, 4 leprosos estão juntos e começam a conversar. E dizer assim, olha, lá dentro da cidade de Samaria não tem comida. A fome está assolando. E aqui nós estamos com fome. Se a gente for até Samaria e a gente entrar na cidade, lá não tem comida, a gente vai morrer de fome. Se a gente ficar aqui escondido nas cavernas, aqui não tem comida e a gente vai morrer de fome. Se a gente for lá para o arraial dos sírios, aí sim, há 2 possibilidades. A primeira é que ele nos mate, mas a gente já vai morrer mesmo. E a segunda é que lá tem comida, aí a gente pode comer e pode sobreviver. Olha Deus agindo dentro das impossibilidades. Aí aqueles 4 homens resolvem agora sair dali e ir ao arraial dos sírios. Agora imaginem, olhe para cá, imaginem 4 homens leprosos caminhando até o arraial aonde estavam os soldados. A Bíblia diz assim, que o horário era no crepúsculo. E o que quer dizer crepúsculo? Crepúsculo, segundo a ciência, é um horário aonde o sol está normalmente se pondo ou nascendo. E a ciência vai chamar crepúsculo o encontro do sol, da claridade com a escuridão e a cria de uma penumbra. Nem está totalmente claro e nem está totalmente escuro. Daí a expressão crepúsculo do grego. E a Bíblia diz que era exatamente o crepúsculo da tarde. Porque era o crepúsculo da tarde? Porque quando os leprosos chegarem lá no arraial, eles vão dizer que precisam voltar antes do amanhecer do dia e anunciar na cidade aquilo que está acontecendo. Aqueles 4 homens vão andando, e quando eles vão andando, eu imagino, eu posso crer que eles não têm nem muita força, porque eram doentes e porque estavam com fome. Eles não tinham nem muita força para marchar, para apertar os seus passos e pisar firme. Eles vão arrastando os pés. Só que no arrastar dos pés dos leprosos, Deus começa a agir. Agir como? Dentro das impossibilidades. Os leprosos vão arrastando os pés, e lá os soldados sentinela de noite, preparados para a batalha, os sentinelas esperando algo acontecer. E de repente ele começa a ouvir um barulho de um exército tão grande, de uma multidão tão grande vindo ao seu encontro. E eles começam a dizer assim, você está ouvindo o que? Se o que eu estou ouvindo, tem um barulho de um exército que está vindo até aqui. A Bíblia chama isso, a Bíblia vai dizer de certa forma, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz que eles começam a conversar e dizer assim, acredito que o rei de Israel alugou o exército do rei do Egito e está vindo contra nós. E quantos eram? Somente 4 leprosos, 8 pés se arrastando e indo até o arraial. E eles escutaram, sabe o que é que eles escutaram? Um exército bem grande marchando e indo de encontro a eles. O que é isso? Deus agindo dentro das impossibilidades. Quando todas as portas se fecham, Deus abre uma porta para dizer assim, Ele age dentro das impossibilidades. Se há alguém que pensou que ele ia ver cabisbaixa, de cabeça baixa, se ia ver você triste, se ia ver você derrotada, mas Deus lhe trouxe aqui nesta noite para dizer, Ele é o Deus que age dentro das impossibilidades. Você não vê possibilidade de vitória, não é isso? Mas Deus age dentro
dentro das impossibilidades. Você já fez o planejamento, mas no seu planejamento não está claro de onde vai vir a resposta. Mas Deus age aonde não há possibilidade de vitória. Levante a sua mão nesta noite. Levante a sua mão nesta noite e dê glória para o Senhor Jesus. Ele vai agir na tua vida. Ele vai agir na tua vida. Alguém vai olhar e vai dizer assim: como foi que isso aconteceu? É que o Deus a quem você serve é o Deus que age. Quando não tem possibilidade de vitória, Ele se levanta. Glória a Deus. O salmista diz: por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, o Senhor se levantará do trono. Você entende o que é isso na sua vida? Por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, o Senhor se levantará do trono. Tem hora que você se ajoelha para orar e pensa como é que vai contar a Deus a tempestade que você está passando. E você vai procurando palavras para expressar a Deus aquilo que você tem vontade de dizer, o que está passando. E no meio da sua oração, as palavras fogem e você não consegue expressá-las. E você começa a gemer e a chorar. Você só geme e chora, geme e chora, geme e chora. Aí a Bíblia diz: os anjos, eles conseguem levar os teus gemidos. E esses gemidos que não conseguem ser exprimidos, porque a Bíblia vai dizer gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? Que não tem tradução, mas o anjo leva. E no trono de Jeová, os teus gemidos que são inexprimíveis, ele começa a ter tradução. E o anjo começa a dizer assim: Senhor, a tua serva, ela está necessitada. O teu servo, ele está precisando. A Bíblia diz agora que Deus se levanta do trono por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado. Deus age na tua causa. Deus age na tua causa. Deus age na tua causa. Levante a sua mão e dê glória para o Senhor Jesus nesta noite. O Deus que age dentro das impossibilidades. Porque se você puder resolver do seu jeito, quando a luta terminar, você vai olhar para trás e vai dizer assim: eu consegui. Mas quando você olha para todos os lados e não há saída, você diz: Deus me socorre. E o socorro do céu chega. E o socorro do céu chega. E Ele envia o socorro do céu para a tua vida. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. E os 4 leprosos chegam no arraial dos sírios. Quando os leprosos chegam lá, está vazio. O acampamento está vazio. Eles entram na primeira tenda. Tem comida, tem ouro, tem prata. Os despojos da guerra estavam lá. E eles começam a comer. E ele vê as riquezas. Vai pegando prata, vai pegando ouro. Ele observa que os cavalos ainda estão amarrados. Irmão Ailton. Que os escudos, as lanças e as espadas ainda estão lá. Aí eles observam que no meio do caminho ainda tem peças de roupa. Sabe o que foi que aconteceu? Quando o exército que eles escutavam estava fazendo barulho, que era na realidade 4 leprosos, eles entenderam que vinha um grande exército ao seu encontro. Eles começaram a fugir. Na fuga, não deu tempo nem de desamarrar os cavalos para correr mais depressa. Eles corriam e na intenção de fugir depressa, eles iam tirando as suas roupas para ficar mais leve, para correr mais. Aí quando os leprosos viram aquilo, eles disseram: a gente não pode deixar dessa forma não. Vamos voltar e vamos dizer ao rei o que é que está acontecendo. Não vamos deixar nem amanhecer, porque se amanhecer, os sírios podem voltar aqui. A gente vai dizer agora. Eles foram. Aí eles entraram na cidade e a multidão lá na cidade com fome, e disseram assim: a gente tem um recado para o rei. Qual é o recado? É que os sírios foram embora.
abandonaram equipamento. Lá tem comida, lá no acampamento tem comida, lá tem ouro, lá tem prata, e o povo escutando. Aí o rei diz: faz uma comissão e vai lá verificar se isso é verdade. Agora, quando for lá, a comissão vai, e o capitão, que é o homem de minha confiança, você fica aí na porta, viu? É aonde da porta, você fica aqui guiando o fluxo das pessoas. Você manda sair devagarinho, sai um pouquinho, depois sai outro pouquinho. Ele ficou lá, esperando a ordem. Quando o povo entendeu que lá no arraial do sítio tinha comida, tinha riqueza, amigo, o povo saiu rumando, e o capitão que estava na porta, segurando, fazendo o controle do fluxo, o povo passou por cima da cabeça dele, do corpo, de tudo. Ele morreu lá, ele não pôde receber a comida. Mas por quê? Para se cumprir aquilo que foi dito pelo profeta. Você vai ver, você vai ouvir, mas você não vai comer. Não duvide daquilo que Deus preparou para você. Se Deus disse que vai fazer, Deus vai fazer. Se Deus disse que vai agir, Deus vai agir. Mas você não está vendo como, mas você não está vendo aonde. Mas o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Aleluia. Você, meu amigo,